Esse é o segundo vídeo com o que eu aprendi no Caminho de Santiago. Ou seja, se você não viu o primeiro ainda, procure aqui onde a Babi botar o link pra você ver e veja. Cada dia eu anotava algum medo que eu sentia durante o caminho. Eu já fiz várias jornadas dessas. Eu já atravessei o deserto Saara, já fui pra Índia, já atravessei o Rio Negro de barco na Amazônia, já fiz algumas peregrinações, alguns hikings, umas trilhas. Tem uma coisa em comum que acontece em todo esse tipo de jornada, que acaba sendo não só uma viagem onde você conhece um pouco de geografia, história e cultura, mas também acaba sendo uma viagem interna, uma busca, né, de autoconhecimento. Quando você sente algum tipo de medo que tem a ver com a viagem que você está fazendo, esse medo ele tem alguma coisa a ver com medos que você tem no seu dia a dia, ou medos que você tem no seu emocional, nos seus relacionamentos. Não necessariamente na mesma situação ou situações parecidas com aquela que você está vivendo na viagem. Então, viagem é uma hora muito boa para você observar que tipo de medo você está sentindo. Já no primeiro dia, foi o medo de não terminar. E aí eu fiquei, putz, comecei o caminho e já no primeiro dia meu pé começou a doer, eu me machuquei com a bota. E eu fiquei com tanto medo de não conseguir terminar o caminho e eu fiquei me perguntando, mas qual o problema? Se eu não terminar, não devo nada a ninguém, eu paro em qualquer lugar, volto pra Portugal, e aí, daí? E aí eu fiz a conexão com a questão da multipotencialidade, que se você ainda não viu esse vídeo também, Babi, por favor, bate o link aqui, onde a gente fala sobre o multipotencial, que é aquela pessoa que é apaixonada por muitas coisas ao mesmo tempo, sente muitas vezes essa sensação de que não termina nada nunca. E até houve muito essa crítica da mãe, do pai. Porque você sempre começa as coisas e não termina. Esse medo que apareceu no primeiro dia do caminho de não terminar as coisas me fez voltar o meu olhar para esse lado da Paula multipotencial e esse medo de não terminar as coisas. E a gente, quando identifica esses medos ao longo de uma jornada de viagem, a gente pode aproveitar para refletir sobre eles e ver em que momento eles se manifestam, como que a gente está lidando com eles. Porque o medo ele não vai embora, tá, gente? A gente só identifica que ele tá lá, a gente acolhe ele, tá tudo bem. Eu entendo porque eu tenho medo de não terminar as coisas. Já teve muita coisa na minha vida que eu não terminei. Mas eu posso virar no primeiro dia do Caminho de Santiago e falar assim, tudo bem, eu entendo que eu tenho esse medo de não terminar, mas eu vou terminar o caminho. E aí, eu terminei. Mais um medo que eu anotei, o medo de me machucar. Como no primeiro dia eu já me machuquei muito, comecei a ficar com muito medo de me machucar, de machucar os meus pés, principalmente. Cada dia de manhã, quando eu começava a andar, eu já tava apavorado de como que eu ia me machucar nesse dia. E, de fato, em todos os dias eu me machuquei, cada dia de formas diferentes, em lugares diferentes do meu pé. É claro que todos nós, em algum dado momento da vida, a gente tem esse medo de se machucar. Às vezes é quando a gente tá querendo começar um novo negócio, ou mudar de trabalho, mudar de carreira. Eu comecei a refletir na vida, onde é que é o meu medo de me machucar? Onde é que eu tô me travando e não me permitindo ser eu e não me permitindo me arriscar e fazer coisas diferentes por medo de me machucar? Então, jogo pra você aí essas duas perguntas já vindas dos meus medos no Caminho de Santiago. O meu terceiro medo foi o medo de precisar dos outros, o medo de ter que pedir ajuda, porque em vários momentos eu ficava muito preocupada de que para sair daquela situação eu fosse precisar pedir uma ajuda muito grande para alguém. Eu não queria incomodar. Eu não quero pedir ajuda muito. Eu até posso pedir um pouquinho, mas não muito, eu não posso depender do outro. A mulher tem muito isso, eu acho que o homem também tem mínimo, mas a mulher tem muito mais. A Babi não tem, a Babi é uma mulher bem resolvida. Ó, tá ali, feminino. Muitas pessoas têm, talvez você tenha. Se você tiver, já bota um comentário aí pra me dizer que tamo junto, hashtag, que você tem esse medo também de incomodar, porque a Babi tá falando, tá com uma cara aqui que tipo, eu sou maluca, mas eu sei que tem, porque eu tenho clientes que já me falaram isso. Tem uma cliente que uma vez quando ela era mais jovem, criança, adolescente, assim, ela quase se afogou, ela se afogou e quase morreu afogada porque ela não queria pedir ajuda. Minha reflexão aí pra você é, em que lugares, áreas e momentos aí na sua vida você tá quase se afogando porque você tá com medo de incomodar o outro ou tá com medo de pedir ajuda, quando na verdade a gente não tem como fazer tudo e sobreviver sem se conectar com o outro, sem se relacionar e sem trabalhar junto. A gente faz parte da natureza e na natureza tudo é coordenado, não tem nada na natureza que é totalmente isolado. Então a gente também tem que se relacionar, pedir ajuda quando tiver que pedir ajuda e se colocar a serviço para ajudar quem precisar de ajuda também no momento em que for necessário o nosso dom, o nosso talento.
Mas esses foram os principais medos que eu observei ao longo do caminho. Então hoje deixo aí com você, nesse vídeo de sacadas do Caminho de Santiago número 2, parte 2, essa reflexão, convite para você refletir sobre os seus medos quando você está fazendo aí suas viagens, suas jornadas, ou mesmo se você não viaja nunca, viaje para dentro e observe aí se algum desses 4 medos que eu falei do Caminho de Santiago já apareceram na sua vida, costumam aparecer, aparece todo dia, toda hora, se eles estão travando você, te deixando empacado de fazer aquilo que você deseja, de seguir a sua paixão, de se relacionar com quem você ama, de ser uma mãe melhor, um pai melhor, ou um filho melhor, por puro medo. E se for medo, não rejeita nem resiste, porque o que a gente resiste persiste. Pelo contrário, pega papel, pega caneta, faz o que eu faço. Escreve sobre o seu medo, tenta lembrar de onde ele vem, onde foi que você se desviou do caminho do amor para esse medo aí. Acolhe ele, fala, tá tudo bem ter esse medo, mas eu escolho agir com coragem. Se você gostou desse vídeo, dá um like, assiste a parte 1 para você saber qual foi a outra sacada que eu tive no Caminho de Santiago e se inscreve no nosso canal para receber mais vídeos toda segunda e quinta-feira às 8 da manhã. E a Babi, antes que me mate, também está pedindo para você compartilhar com seus amigos e marcar pessoas aqui que podem curtir, fazer essa reflexão sobre os medos que a gente tem no dia a dia e que aparecem quando a gente faz grandes jornadas.